certo? Vamos cantar um hino junto para começar? Vamos lá. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo como o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Deixa eu aceitar aqui o pastor, nosso convidado especial de hoje. E a gente está cantando junto, que é uma pessoa que mora dentro do meu coração, uma pessoa que você entra aqui com a gente, e a gente canta a segunda parte da música junto. Bom dia, pastor Massal. Bom dia. Tá com a câmera invertida para mim, né? Então, peraí, deixa eu colocar aqui. É que eu tô colocando aqui para não gastar a bateria, mas vou tirar. Pronto. Exato, ok. Tá ótimo. Vamos cantar a segunda parte da música, depois a gente começar? Se eu cantar aqui vai dar eco. Ok, vamos lá. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem revidão terei vitória, verei na glória meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém. Para começar amanhã de sexta-feira, com louvor assim, é ótimo, né, pastor? Amém. Amém. Pastor, é muito bem-vindo. A gente teve um carinho muito especial quando o pastor Massal esteve aqui na Itália no mês de fevereiro desse ano, em que a gente pôde se conhecer. Esteve aqui na minha casa, foi maravilhoso. Quero agradecer de novo a presença, porque é sempre muito bem-vindo. O rango aí estava muito bom, hein, Marcão? Manda um abração para sua mulher, suas filhas aí, viu? São a bênção. Graças. Tá ótimo. Com certeza, estão ouvindo e já receberam. Para a gente hoje iniciar um bate-papo legal, que a gente está fazendo uma reflexão sobre a prosperidade, e eu gosto só de ressaltar que a prosperidade para mim, ela não é sinônimo de riqueza. Prosperidade para mim, quando a pessoa deixa de procurar a riqueza, ela vai encontrar a prosperidade, porque ela é a base de cumprir princípios bíblicos através do propósito de vida que Deus deixou para cada um de nós. Então é nisso que eu acredito e é isso que eu tenho tentado passar nesse momento para as pessoas. E hoje a gente vai falar de um princípio que depois a gente ter falado sobre sabedoria, sobre conselhos, e a gente buscar conselhos,
Hoje, falar sobre a repreensão, eu acho que tem uma ligação muito forte. A gente está falando sobre repreensão, é muito ligado. A gente está falando sobre conselho e sabedoria. É praticamente uma coisa única. Todos os princípios bíblicos eles estão interligados, né? A natureza de Deus ela é interligada e por isso que a prosperidade ela também é natural. Ela acontece quando a gente começa a cumprir todas as coisas naturais de Deus, como uma semente. Quando a gente semeia, vem várias sementes. Quando a gente faz uma boa semeadura, vem várias sementes. Dessas sementes virão milhares de outras sementes. E quando a gente tem plantado isso no nosso coração, isso é natural que aconteça, porque as coisas naturais de Deus, elas são essenciais para a nossa vida. Então esse é mais ou menos o argumento que eu tenho tentado passar. Por isso hoje eu convidei o pastor Marçal para estar aqui com a gente, porque ele é uma pessoa excepcional com a experiência que ele tem, por tudo que ele vive, e ele também tem muitos projetos. Eu gostaria que ele pudesse hoje falar um pouco para a gente disso, dessa experiência, um pouco da prosperidade, e principalmente hoje sobre a repreensão, que é o nosso tema principal da live. Mas sem muito compromisso de horário, não é uma pregação, e o senhor desenvolve do jeito que o senhor quiser. A gente está junto aí só para trocar ideias hoje e poder passar um pouco disso aí para o pessoal. Eu penso que todos nós devemos buscar prosperidade, mas a única prosperidade que a gente busca é a espiritual. Porque hoje as pessoas buscam muito uma prosperidade material, profissional, social, né? Mas eu creio que nós, como filhos de Deus, devemos buscar uma prosperidade espiritual. Porque buscar coisas materiais e sucesso no mundo, essa é uma ligação muito forte com o mundanismo, com o mamon, e isso nos afasta de Deus e não nos aproxima de Deus, né? Então, eu queria deixar assim bem forte registrado que nós devemos buscar assim a prosperidade espiritual. A prosperidade material, profissional, etc., será uma consequência, mas nunca deve ser o objeto, o objetivo, o propósito nosso. Agora, sobre repreensão, uma das coisas mais difíceis para nós é aceitar uma repreensão. Eu não gosto de ser repreendido. Eu acho que você também não, né, Marcão? Ninguém gosta, acho que ninguém gosta de ser repreendido. É uma coisa... A gente tem isso de criança, né? Porque a gente leva muita repreensão dos pais no começo, que são os nossos primeiros, as primeiras pessoas que nos ensinam, né? Essas são as primeiras repreensões que a gente toma. Eu acho que dali a gente começa a tomar algum certo de birra de repreensão, né? A gente cresce com isso. Porém, o senhor vai até falar sobre isso, é uma das coisas mais importantes que a gente deve ter, e a Bíblia fala sobre isso, né? A gente, inclusive, eu não li, mas vamos ler primeiro o verso. Faz uma, coloca. Eu vou fazer a colocação, então, de Provérbios 15, 31 e 32, que ele descreve: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Amém. 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 Eu acho que... Sabe uma coisa que eu percebi no ministério pastoral? Que você pega um jovem e repreende ele, que eu fui pastor de jovens. Eles ficam quietos, te ouvem e aceitam. Pega um adulto e repreende ele. Ele se revolta, ele não aceita a repreensão. O que eu vejo? A lógica humana é o seguinte: quanto mais velho, você vai ficando mais experiente, mais maduro, a gente acha isso.
Mas a tendência, e pela lógica, você deveria melhorar com a idade, não é, Marcão? Então, o Marcão de 10 anos atrás e o Marcão hoje deveria ser uma pessoa mais madura, né? Mais experiente, mais isso, mais aquilo. Mas sabe o que acontece? Eu tenho percebido que com a idade a gente vai piorando. A gente vai ficando mais duro, mais orgulhoso, mais soberbo. Então, você vai aceitando menos repreensão, menos que as pessoas te ensinem, e você vai achando cada vez mais que você sabe. Então, um dos fatores que eu vejo que atrapalha a humildade para receber uma repreensão é a idade. Sabia que com a idade você vai ficando mais orgulhoso, mais duro, mais insensível, e deveria ser o contrário? Então, as pauladas que você vai levando na vida, as críticas, as traições, as feridas, as agressões que você vai recebendo na vida, em vez de tornar você uma pessoa mais repreensível, mais humilde, é o contrário. Vai endurecendo o seu coração. Então, parece que o mundo, ele conspira para fazer de você uma pessoa mais insensível, mais dura, entendeu? Uma pessoa que ouve menos. Então, uma das características mais importantes no ser humano, e esses últimos dias eu tenho falado muito, é a humildade. Existem hoje cientistas estudando sobre a humildade, não cristãos, hein? São cientistas, psicólogos, terapeutas, eles estão estudando e chegando a uma conclusão muito importante, que a humildade, ela é base para a formação do caráter. E eu digo mais, a humildade, ela é base fundamental para o amor. Então, quando você pensa na humildade, você tem que pensar no oposto da humildade, que é o orgulho, a soberba, o eu, o egoísmo, né? Uhum. Então, o egoísta, ele não consegue amar as pessoas. Por quê? Porque ele é o centro. Quando ele faz alguma coisa, ele sempre faz algo focado nele. E quando você vai em 1 Coríntios 13, você fica impressionado que lá diz assim, a gente tem um conceito de amor mais mundano do que bíblico, né? Porque a gente, quando pensa em amor, aquela coisa da emoção, do sentimento, mas... É mais a paixão do que o amor, né? É, mais paixão do que o amor. Mas lá em 1 Coríntios 13 diz assim, o amor não se ensoberbece. Olha só, a humildade, ela é contida dentro do amor. Aí diz lá, o amor não busca os seus próprios interesses. Ele não é egoísta, ele não é focado em si mesmo. Então, quando você pensa num amor bíblico, o amor ágape, você só pode amar realmente se houver humildade. E o soberbo, eu estou falando muito da humildade, por quê? Porque o soberbo, ele não admite ser repreendido. Eu, como pastor, já há muitos anos, a coisa mais difícil para um pastor é ter que chamar um membro da igreja e corrigi-lo. Repreender. Sabe o que acontece? Quando você repreende uma pessoa soberba, sabe o que acontece? Ela se torna um inimigo seu.
Olha, eu já tive, assim, inimigos, pessoas que se tornaram meus inimigos, que começaram a falar mal de mim na igreja, simplesmente porque eu chamei elas, e não para falar alguma coisa muito forte que ela estava fazendo de errado. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Qual a consequência, dentro e fora da igreja, da gente fazer uma repreensão em alguém querendo ajudar? Porque nem sempre uma repreensão ela é uma coisa de uma pessoa que quer bisbilhotar ou que ela quer aquele xereta, que quer xeretar na vida ou dar opinião. Não é isso. Quando existe a repreensão, a gente entende que a repreensão é algo que quer ajudar a pessoa. Não são aqueles conselhos de pessoas que não entendem o que estão falando e geralmente que nem sabem daquele argumento e querem opinar, mas a repreensão é de algo que a gente vê numa possibilidade de, com uma experiência, por exemplo, a experiência espiritual que o senhor tem, de chegar na pessoa e poder falar aquilo que o senhor vê que ela realmente precisa melhorar. E isso é uma das coisas que eu ia perguntar para o senhor. Qual é a consequência disso, dessa repreensão? Então o senhor já está falando da repreensão dentro da igreja, né? Casos de pessoas que, quem sabe pode acontecer até da pessoa querer sair da igreja por esse motivo. Acontece. Eu acho que você repreender uma pessoa, no fundo, é você lidar com o ego dela, com o orgulho dela, com a vaidade dela, entendeu? E isso é muito complicado. Tratando, e aí você pegar um adolescente, um jovem, é mais fácil por causa disso. Ele ainda se acha inexperiente, ainda se acha aprendendo. Então, um jovem, um adolescente, é mais fácil de chamar atenção. Agora, se você pegar um adulto, um casado, ele já se acha, né, uma pessoa madura, adulta, e ele não admite que alguém venha e o repreenda, o corrija. Então, eu diria que um dos maiores empecilhos para uma pessoa ouvir a correção é o seu orgulho. A sua soberba. Então, isso é um negócio tão forte, o orgulho é um negócio tão forte dentro da gente, que é possível, Marcos, você está totalmente errado. Eu chegava a falar, Marcos, você é assim, assim, assim. Você pode estar totalmente errado, mas o teu orgulho vai distorcendo, distorcendo, distorcendo a tal ponto que o errado não é o Marcos, é o Massal. Entendeu? Então, o orgulho é uma das coisas muito difíceis de lidar. Por isso é que a repreensão, ela vai depender muito do orgulho da pessoa. E eu acredito que a maioria das pessoas não estão preparadas ou abertas a ouvir uma repreensão ou uma disciplina. Deixa eu só pedir para a Luciene deixar a pergunta dela. Ela pediu para fazer uma pergunta, então pode deixar a tua pergunta aí, aproveitando que a gente está com o pastor Massal aqui, porque eu sou somente um estudante de teologia. O pastor Massal tem essa bagagem enorme de muitos anos de pastorado. Também estou aprendendo muito, viu? A gente aprende a cada dia, falar a verdade. Todas as vezes que eu pego na Bíblia, eu lembro de uma frase que eu ouvi quando eu era ainda criança, o pastor que pegou a Bíblia, ele falou assim: vamos ver o que este velho livro me traz de novo, porque todos os dias eu aprendo uma coisa nova com a Bíblia. E é uma grande verdade. Mas esse tema, eu até fiquei muito feliz que o senhor veio hoje, porque falar sobre repreensão é uma coisa muito forte, é uma coisa muito... Para mim, é uma coisa que mexe bastante, porque o senhor começou a falar sobre humildade, passou por um amor, e isso faz com que a gente vê que todos os princípios de Deus eles estão interligados. E para a gente poder viver bem, para a gente poder alcançar felicidade, sem querer falar de prosperidade, porque às vezes prosperidade dá um
dá um tom da gente falar de prosperidade financeira, e não é isso. A prosperidade ela é a riqueza em todas as áreas da nossa vida. Claro que pode ser a riqueza, mas não necessariamente é. E porque a gente sabe que quem tem prosperidade não é uma pessoa miserável, não é uma pessoa pobre de espírito. Ela é rica por dentro, que é realmente aquilo que vale, aquilo que a palavra de Deus traz. E todas as outras coisas são consequências da gente estar cumprindo esses princípios maravilhosos, e a repreensão é uma delas, sem dúvida. Então, para deixar só mais claro, o que o senhor aconselharia para uma pessoa hoje que precisa entender a repreensão, para uma pessoa que não aceita a repreensão, o que ela deve? Então, eu tive uma vez uma experiência, a liderança da igreja, a gente se reunia toda segunda-feira, 6 horas da manhã, a gente tinha reunião, era o melhor horário para todo mundo. E a gente fazia as reuniões, discutia todos os problemas da igreja. E um dia, um irmão chegou e falou assim: Marçal, você justifica demais. Aquilo me feriu, né? E eu comecei a perceber uma coisa em mim. Eu sempre procuro justificar as coisas. E qual que era o meu raciocínio? Eu estava à frente do trabalho, né? Eu era a pessoa que estava mais à frente de tudo que acontecia na igreja. E eu sentia que, quando eles falavam de um problema, que eles estavam falando de mim, da minha identidade, e não do assunto em si. Então, o que aconteceu? Eu começava a me justificar, querendo explicar sempre que era assim, era por causa disso, era por causa daquilo, porque quase tudo que acontecia na igreja, como eu era a pessoa mais ativa e mais responsável por tudo, acabava caindo na minha mão. Então, quando eles criticavam, o culto não foi bom, o som estava alto, porque ali precisava limpar, eu já começava a querer explicar, justificar tudo. E aí, o que eu entendi? Eu entendi que eu estava preocupado com o que eles estavam pensando de mim, achando que, tipo assim, tá dizendo assim, parece, Marçal, você é um incompetente, você não sabe fazer as coisas, você é isso. Então, eu achava que eles estavam tendo uma imagem ruim de mim. Mas não é isso que acontece. Eles estavam criticando, aliás, não é criticando, eles estavam apontando um problema que aconteceu. Isso não significa que o Marçal não sabe fazer as coisas. Isso não significa que o Marçal é um incompetente, alguma coisa assim. Eles me conhecem, eles sabem. Eles não estão querendo dizer que o Marçal é um irresponsável. Não assume as coisas, não faz as coisas direito. Eles estão apontando os erros e os problemas que estavam acontecendo na igreja. Então, há uma dificuldade, muitas vezes, a gente separar o problema da nossa identidade. A gente acha que a pessoa está falando mal da sua identidade. E ela não está falando, muitas vezes, mal da sua identidade. Ela está falando mal de uma coisa que está acontecendo. E aquilo vai ajudar você a melhorar naquilo que você está fazendo. Então, isso é muito importante, separar um pouco a sua identidade do problema. Então, você não é perfeito, você erra, e as pessoas estão procurando te ajudar para você melhorar naquilo que você está fazendo. Mas aí você já leva para o lado pessoal. Então, esse é o maior problema. A gente
tende a levar todas as coisas para um lado muito pessoal. Ah, o Marcos não gosta de mim. Ah, o Marcos está invocado comigo. Ah, o Marcos não enxerga a dificuldade, porque não é fácil. Não, ele não sabe que eu estou passando, etc. e tal. Então, a gente leva muito para o pessoal o negócio. O americano, o alemão, o japonês, eles são mais diretos, mais reto. Então, quando uma coisa está errada, eles vão lá e falam, Massal, ó, isso aqui está errado. Massal, isso aqui, pá. Então, no trabalho, isso facilita muito, porque as pessoas são objetivas. Elas entendem que o cara está falando, ele é direto, eles não estão falando mal de você como pessoa, como ser humano e como profissional. Eles estão falando que tem um problema e que precisa ser corrigido, que você precisa melhorar nessa área. Então, facilita muito. O brasileiro já leva muito pelo lado pessoal, entendeu? Aí já começa, tá vendo? Oh, o cara não me valoriza. Ah, o cara nunca me elogia. Ah, o cara só sabe criticar. Então, são problemas muito de autoimagem, né? Um cara que é complexado, se você chegar perto de um cara complexado e falar uma coisa que ele fez de errado, nossa, ele vai fazer um estardalhaço. Tempestade. Uma tempestade d'água. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Ouve, não leva para o lado pessoal quando as pessoas estão falando. Elas não estão querendo dizer para você que você não serve, você é um irresponsável, que você é um incompetente, que você não presta. Não é isso. É que a gente tem um orgulho, uma autoimagem muito grande. Então, quando o meu amigo chegou e falou, Massal, você justifica demais. Eu entendi que eu fico muito preocupado com o que as pessoas estão pensando de mim. Exato. E as pessoas, eles são meus amigos. Eu não preciso ficar querendo provar para eles o que eu sou, o que eu não sou, porque os seus amigos, as pessoas... Por exemplo, as pessoas que trabalham com você também, vamos falar dentro da igreja ou no trabalho profissional fora, as pessoas sabem quem você é, não é, Marcão? Você está lá trabalhando numa área sua lá. Pô, você está há 3, 4 anos lá, os caras sabem. Não adianta você querer dizer que você é responsável, que você é isso. Se você não adianta, eles já sabem. Agora, se você não precisa ficar brigando. Você é o que é, as pessoas sabem, elas te conhecem. O problema é o seguinte, muitas vezes você não enxerga áreas que você precisa melhorar. E eles estão vendo. Sua família está vendo. Seus amigos estão vendo. Seus líderes estão vendo. Então, quando eles chegam para falar uma coisa, eles não chegam para dizer você não presta, você é um irresponsável, você não sabe fazer nada. Não é isso. Eles estão corrigindo uma área. Então, a gente tende a potencializar uma crítica. A crítica é isso aqui, a gente transforma nisso aqui. Entendeu? E tudo está muito ligado com o orgulho. O orgulho está ligado com a sua autoimagem, com isso. Então, você precisa aprender a ser mais humilde, precisa aprender, não leva muito para o lado pessoal, procura ouvir, não com o emocional, ouve um pouco a razão. Por que ele está dizendo isso? Então, quando o meu amigo disse, Massal, você justifica demais, eu aprendi uma coisa. Aprendi tudo isso que eu estou te falando. Parece uma coisa tão pequena, né? Chegar, Marcos, você justifica demais. Parece uma coisa tão assim. Mas eu entendi assim, olha, Massal, você fica muito preocupado com o que as pessoas pensam de você. Você fica levando essas coisinhas aí muito pelo lado pessoal.
Não justifique mais. Fica de boca calado. Ouça, controle as suas emoções. Eles estão falando isso porque eles te amam. Eles estão falando isso porque eles estão vendo um problema e querem corrigir. Amém. E não seja o besta, o bobo que vai querer ficar. Não, não é bem assim. Não. Eles vão ver que você está resistindo, você não está querendo crescer, aprender e ouvir. A repreensão, pastor, é um sinal de maturidade, né? Quando a gente começa a aprender essas coisas e ver que não é da forma que o senhor falou, mas é realmente criar daquilo que o senhor aprendeu, né? Que as pessoas conhecem, então a gente não tem que se preocupar com isso. É um sinal de maturidade. A gente cresceu em Deus, a gente busca na palavra de Deus a cada dia isso, né? Essa maturidade, nos princípios. Isso é maravilhoso. Eu diria assim, Marcão, é maturidade no sentido de você lidar com as suas emoções. É maturidade de você desenvolver um autocontrole. Então, você tem que entender o seguinte, a hora que você for criticado, você vai querer justificar ou rebater aquela crítica. Você tem que ter domínio próprio, porque o meu natural é sempre me justificar, viu, Marco? E eu preciso, talvez o seu também, né, Marcão? Quando alguém fala, se a mulher fala, se preocupa. Já quer. Fica quieto, entendeu? Quando alguém te critica, uma dica, fica quieto, ouça, lide com as suas emoções, seja humilde, não queira rebater uma crítica, mesmo que ela for injusta, entendeu? Aprenda a ouvir debaixo da injustiça, aprenda a ser humilhado e a ser injustiçado. E o melhor lugar para fazer isso é dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Não fique querendo justificar e rebater. Ouça e controle as suas emoções, entendeu? O natural de todo mundo é reagir emocionalmente, é levar pelo lado pessoal. E aí está a maturidade. O autocontrole, tá? Então, a gente fala assim, duas coisas você pode fazer. Você conta até 3, não é brincadeira, não. Você para e conta 1, 2, 3. Ou, uma dica, respira. Faz assim. A respiração, ela ajuda. A respiração profunda, sabia? Ela mexe, não é nada místico, nada assim. Ela mexe com o nervo vago aqui atrás, que estimula o teu intestino. E você sabia que o intestino produz a serotonina? E a serotonina te acalma e te ajuda a pensar? Por isso que as pessoas, quando vão meditar, então, antes de você ler a Bíblia, antes de você for meditar, orar, você respira. Respira, entendeu? Então, a respiração ajuda você a acalmar. Então, alguém te criticou? Não precisa fazer algo meio estardalhaço, né? Que a pessoa vai achar que você está... Perceber. Com aquela cara, assim, né? Parece que você está bufando, né? Mas respira. Entendeu? A respiração te acalma. Então, você calma, Marcelo, calma, Alex. Parece que não, mas todos nós temos uma luta com o nosso orgulho, a nossa soberba. Não é fácil, viu, Marcão? Não. O maior problema é você se julgar maduro e experiente. E aí que você cai. Você, não, mas eu já sou um homem maduro, experiente, já fui criticado. Não.
Tem críticas, tem momentos, tem situações que você está mais humilde, menos humilde, com a imagem boa, sossegado, tranquilo. Mas tem dias, por exemplo, tem dia que você chegar para mim, Marcão, falar, Marçal, você é isso, isso, isso. Eu falar, Marcão, você tem razão, eu não presto, eu sou um pecador miserável. Mas tem dia que você chegar para mim e falar, Marçal, você é isso, isso. E eu falo, Marcão, pô, isso, você não sei o quê, você também é isso. Você é... Eu parto para agressão. Então, tem dias e tem dias. Nós nunca somos maduros o suficiente para lidar com as críticas. Nós nunca estaremos totalmente preparados para receber uma crítica. É isso que a gente tem que ter consciência. Outro dia, o meu filho, ele criticou a minha liderança, sabe? Não, pai, porque vocês... Nós estamos numa reunião de liderança, né? E aí ele criticou a minha liderança, que uma pessoa estava magoada comigo, chateada comigo e tal, e eu fiquei justificando. Aí nós estávamos de mão dada, um cara do meu lado, ele apertou a minha mão, tipo assim, Marçal, pare, fica sossegado. E sabe o que é? Os outros não estavam nem aí, eu estava preocupado com o que os outros iam pensar. Olha aí. Que eu sou um péssimo líder, que eu não sirvo como líder, entendeu? Você acha que é por aí que eu vou mostrar que eu sou um bom líder ou um mau líder? Então, nós nunca estamos preparados para receber uma crítica. Põe isso na tua cabeça. Nós precisamos entender esse processo dentro de nós. O orgulho, as nossas emoções e está assim mais ou menos automatizado, assim, se preparando, entendeu, Marcos? Se alguém te criticar, falar algo negativo, algo, respira, pensa, não procure responder, mesmo que seja injustiça, acalma, quieta. Aí quando estiver bem, aí responda, se precisar, mas procura não responder. Ouça e agradeça. Aceitar essa repreensão, que é um princípio bíblico, e a gente deve cumprir os princípios para conseguir as coisas boas na nossa vida. É uma semente para o nosso crescimento pessoal. Pastor, eu acho que o senhor já falou tudo o que a gente precisava ouvir. Foi excelente. Vocês aí. Foi excelente. Crescendo nisso, acho que a vida toda, viu? Nunca faço questão que o senhor esteja perto, porque quando o senhor esteve aqui na minha casa, eu fiz questão de estar todo o tempo tentando conseguir essa experiência, pelo menos uma partezinha dela, porque o senhor é realmente um homem de Deus e eu valorizo isso pela experiência que o senhor tem. Obrigado mesmo de estar aqui. O senhor está convidado a voltar de novo em Manto, vai comer um risoto mantovano com a gente. Vai ser muito bom. Eu vou pedir para o senhor só... a comida da sua mulher. E o que ela fez aqui? Com certeza. Foi o risoto mantovano, não foi? Exato, foi o risoto mantovano. Coisa, hein? E olha, conta comigo. Precisar de outra live aí, pode me chamar, que será um prazer para mim. Eu não tenho problema de estar aqui com vocês aí. Tá ótimo. Conta comigo aí. Queria só pedir para o senhor a última coisa, para a gente, então, que o senhor fizesse uma oração, independente das pessoas assistindo, se são evangélicos, se são católicos, para a gente começar um dia de sexta-feira bem, com uma oração aí para terminar. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse tempo, que essa semente possa frutificar nas nossas vidas. Ajuda-nos a ser mais humildes, ajuda-nos a ter mais autocontrole, a não querer se justificar, ajuda-nos a crescer em ser mais humilde, a ouvir mais, a ser uma pessoa que ouve a repreensão e a recebe como um tesouro importante no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Obrigado pela vida do Marcos, obrigado pela vida de cada pessoa que está agora participando,
Que hoje seja um dia glorioso, um dia incrível na tua presença. Que nós possamos andar como Jesus andou aqui na terra, com mansidão Amém. E humildade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor Marçal. Um grande abraço em toda a família aí. Tá bom, e a gente vai se falando. A gente vai se falando. Quero só deixar aqui para o pessoal, convidando para nos outros dias, até o dia 15, vai ter uma live todos os dias às 7 da manhã. Com certeza o pastor Marçal vai ser convidado para um desses outros dias. E a gente combina junto aí, vai ser uma surpresa. Ok? Marçal, grande abraço, Deus abençoe tudo. Deus abençoe. E que a gente possa se livrar logo dessa pandemia para a gente poder estar junto de novo. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.